Sua relação com o consumo de açúcar. Você sabe quais são os malefícios que o açúcar traz para a nossa saúde? Para falar sobre esse assunto, eu recebo ao vivo aqui em nossos estúdios a endocrinologista a doutora Flávia Sartorelli. Doutora Flávia, é um prazer recebê-la. Obrigada. Ela veio acompanhada para a entrevista. Ela veio com quem? Vim com a Lívia. A Lívia, que tá na barriguinha, que nasce semana que vem, gente. Semana que vem, 38 semanas no forninho, tá sentada, ainda não virou. Verdade. Mas ela vai nascer. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, Lívia. Quando a gente fala de doce, a gente já pensa no chocolate, nas guloseimas, mas na verdade o açúcar, né? Não é só o açúcar, não, né? Carboidrato vira açúcar mesmo? Vira. Então, assim, primeiro acho que a gente tem que pensar é que o açúcar ele vai estar presente naturalmente em alguns alimentos. Então a gente tem nas frutas, nos vegetais, cereais, leite, ou seja, açúcar faz parte de uma alimentação saudável. Tá. O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Só que o que acontece, como tudo na vida, o problema mora no excesso. E esse excesso, ele muitas vezes ele vai vir daquele açúcar de adição. Tá. O que isso significa? Aquele açúcar que é acrescentado, seja pela indústria ou a gente mesmo, né? Que põe no cafezinho, põe no bolo, põe... E aí a gente tem aquelas coisas que são super fáceis da gente saber que tem açúcar. Tá. A gente pensa, um doce vai ter, se eu pegar um chocolate vai ter, um refrigerante vai ter. Mas tem muita coisa que tem açúcar escondido. Por E exemplo? que a gente não sabe. Molho de tomate, ketchup, bolachas salgadas, enlatados, comida congelada e por aí vai a lista. Então, quando a gente olha nos ingredientes, a gente tem que procurar alguns nomezinhos que às vezes não vai estar lá açúcar. Às vezes a gente vai encontrar destrina, destrose, maltose, maltodextrina, melaço, sacarose, frutose e tudo isso acaba sendo açúcar. Ou seja, a gente consome muito açúcar sem saber. O Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar. Quarto do mundo? Do mundo. Perde para os Estados Unidos, né? Perde pros porque Estados Unidos, pelo amor de Deus. Perde. Gente, mas o quarto eu não sabia que consumia Nós tanto somos assim. o quarto e nós temos uma média diária de consumo de 80 gramas de açúcar. Sendo que o recomendado, idealmente, seria 25 gramas. Por dia? E estourando 50 gramas, que seria aí equivalente mais ou menos umas 10 colheres de chá de açúcar. Então aí a gente vê que a gente acaba consumindo muito mais. Ou seja, depois de uma Páscoa, tá todo mundo lascado. Sim, trocando em miúdos, sim. Quando a gente fala do carboidrato, que você falou, a gente já come carboidrato. A gente comeu pão, ele vai virar açúcar. Sim. Arroz e feijão também? Sim. Então já tem açúcar já. Então você vai Por isso adicionar, que a come gente mais tem um que- chocolatinho. A gente tem que mais- balancear. O problema geralmente vem desses açúcares extras, né? E aí a questão é, o açúcar ele promove uma reação inflamatória no nosso corpo. Eu ia te perguntar isso, porque ela fala assim, mas eu sou magra, eu posso comer açúcar, eu não tô preocupada se eu vou engordar ou não. Porque eu como açúcar e eu não engordo. Não é só engordar. Exato. E não é só diabetes. Não é só diabetes. Diabetes todo mundo lembra. Mas essa reação inflamatória, ela pode predispor infecções. Sabe aquela mulher com candidíase que nunca melhora? Sei. Então, uma das causas muito comuns é excesso de açúcar na dieta. Ai, Pressão ai, ai. alta. E hoje já é super sabido da relação do açúcar com o infarto. A gente só lembra da gordura, Só da gordura. do colesterol. Não, hoje a gente já sabe que o açúcar também está relacionado com o infarto. Você falou que inflama. Para as doenças autoimunes também pode interferir? A gente não tem uma comprovação científica, mas é muito possível que sim, porque se ele inflama todo o resto... É o que eu tô pensando, né, gente? Tem mensagem? Você quer mandar sua pergunta para a doutora Flávia? Manda aqui para mim, 43 999520380. Vou repetir, 43 999520380. Tem pergunta de telespectador? Põe na tela aí. A diabetes vem do consumo excessivo de açúcar, doutora? Como eu sei que eu tô? Regina do Maria Lúcia. Não necessariamente. O diabetes, na verdade, ele vem de uma dificuldade da insulina trabalhar. Tá. Isso pode estar relacionado com o açúcar, por quê? Porque o açúcar é uma das principais causas de ganho de peso. E a gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores para que essa insulina tenha dificuldade em trabalhar.
Então, o açúcar, ele causa o diabetes de uma maneira indireta. Tá. Mas não eu vou comer 1 quilo de açúcar e vou ficar diabético. Não é isso. Não é isso. Mas, doutora, como explicar uma pessoa que é magra, que não está obesa, que tem uma alimentação relativamente saudável e está com diabetes? Genética. Ai, a predisposição A genética. predisposição Ai, genética. ai, ai. Exatamente. Tem mais isso. Tem tudo isso. Então, temos a genética. Hoje em dia, a gente já sabe também da importância dos nossos músculos nesse controle glicêmico, né? Então, cada vez mais a gente vê pessoas fazendo dietas malucas, que acaba perdendo músculo e não gordura. E esse músculo, ele ajuda a controlar a glicose. Então, se a pessoa tem pouquinho, ela vai ficar com mais dificuldade de controlar a glicose também. Peraí. Quem tem músculo ajuda a contrair a glicose. É. Então, a gente tem que ter músculo. A gente tem que ter músculo. Ouviu, gente? Diabético tem que fazer musculação. Ouviu, gente? Passou dos 40 aqui, não adianta só ficar correndo, não. Tem que fazer musculação. Exatamente. Porque é difícil de fazer músculo depois. Então, tudo isso acaba influenciando, né? Gente, Genética, doutora. o ambiente e o que a pessoa faz ao longo da vida. Da vida toda. Isso o doutor Marcos Cabreira falou aqui. Sim. Ah, é o geriatra. Mas, gente, o que você comeu na sua infância inteira? Sua vida inteira? Não é agora, depois de velho, se você está se cuidando ou não. Mas durante a vida toda. Ou seja, o que a gente está dando para as nossas crianças? E eu digo apontando o dedo para mim mesma. Por causa do meu filho. Ah, deixa comer doce. E come doce todos os dias. As crianças que estão nesse hábito de comer doce todos os dias, elas podem vir a ter consequências futuras? Com certeza, a gente sabe que tem risco de obesidade, risco de diabetes, risco de pressão, é o mesmo risco dos adultos, né? E nós temos visto cada vez mais diabetes mais cedo, em crianças cada vez menores. Então, isso... E não necessariamente aquele diabetes das crianças, que é aquele que a criança já começa usando insulina. Não, a gente está vendo o diabetes da alimentação, esse do excesso de peso, da criança que não está fazendo atividade física, que não está se cuidando, que a gente fala que é o diabetes tipo 2. Tá certo. Tem mensagem aí, gente, 43 999520380. Ó a pergunta aí. Boa tarde, quando o chocolate é zero de açúcar, a gente pode comer sem medo ou não? Boa pergunta. Depende aí do que seria o sem medo. O chocolate zero, a princípio, ele foi feito para pessoas diabéticas. Então, ele só não tem o açúcar. Só que o que acontece? Quando a gente tira completamente o açúcar de algum componente, de um doce, por exemplo, ele não fica tão gostoso, né? Então, para que ele fique mais saboroso, mais palatável, eles vão carregar em outros componentes. E um dos muito comuns é gordura, ou até mesmo os adoçantes naturais. Mas aí a gente tem que lembrar que adoçante natural, ele pode causar desconforto gastrointestinal também. Ah, é? Uhum. Então, em excesso, ele pode dar dor de barriga, gases, mal-estar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desliga a câmera, desliga o microfone. Vem cá. Você come doce? Como? De verdade? De verdade. Mas todo dia? Ah, tá ótimo. Só queria saber. Eu só fui fazer a perguntinha aqui pra ela, porque é nutricionista, faz nutrição, ela é endocrinologista, fazer nutrição, Né? tá grávida, eu só queria saber. Mas e grávida, você comeu doce? Eu tô com diabetes gestacional, então... Sabe a casa de ferreiro e espeto de pau? É sempre assim, doutora? Pois é, tá? Endocrinologista, que vai na nutricionista, que cuida da alimentação e acaba tendo diabetes gestacional. Não é porque descuidou, não. É uma genética. questão... Aí, tá vendo a questão da genética? Não tem jeito. Tem mais pergunta de telespectador? 999520380. Pergunta da Sheila. O que faz mais mal, o açúcar ou o adoçante? Pergunta difícil, vamos lá. Acho que tudo depende da quantidade, né? Então, se a gente for pensar, o açúcar, ele é inflamatório. Se eu não consumir ele em excesso, o açúcar, ele faz parte da alimentação saudável. Eu tenho em fruta, tenho no leite, tenho em cereais. Então, faz parte de uma dieta saudável. Mas se eu comer muito, vai fazer mal. Os adoçantes naturais, eles são... Tem os naturais e temos os artificiais, né? Hoje a gente sabe que eles mudam muito as bactérias do nosso intestino. E isso pode causar outras alterações, no sentido que hoje a gente já sabe que adoçante pode até mesmo levar à obesidade. Então, a gente usa achando que, né, é tranquilo. Não. Então, e aí a gente tem também um limite diário que a gente pode consumir, porque como mesmo sendo natural, tudo que é natural pode trazer consequências, né? Então, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu diria que se você for diabético,
a gente vai pro adoçante, que seria mais interessante. Se você não for, o Fica no açúcar, açúcar, né? consumindo com moderação. De repente, optar por um açúcar mascavo, um açúcar que demerara. vai ter menos química, exatamente. Mas a gente tem que lembrar que a caloria mesmo, porque açúcar é açúcar. Mas é menos pior. Menos pior, menos química. Tá, eu uso açúcar mascavo em casa. Eu não vou dizer que eu amo, mas eu uso. Vamos lá que tem mais mensagem. 43 999520380. Gente, aumenta o ar aqui, que a doutora tá suando, eu também. A gente diminuiu, né, Cris? A gente tava com frio, agora a gente tá com calor. Olha só quem mandou mensagem pra mim, meu querido Nando Prado. Beijo pra você. Olha que ele mandou assim, ó. Mandou a foto minha, assim. Parabéns pelo programa, cada vez melhor. Para baixar o triglicerídeos, qual o melhor caminho? Triglicerídeo está relacionado muito com farinha branca, gordura e álcool. Ou seja, cortar a cervejinha, cortar o pão. E atividade física aeróbica ajuda bastante. Tá. Atividade aeróbica todos os dias? Não necessariamente. Não necessariamente, mas o recomendado é no mínimo 150 minutos por semana. Pera, Então, deixa eu fazer as contas aqui. Se você vai fazer 5 de 30, 3 de 50, 2 de 75... Não tô chegando no 150 na semana, doutora. Então a gente precisa melhorar. E tô passando da gramagem do açúcar. Só eu? Só eu? Não, não é só você, Não, né? Tem até participação sobre isso. Olha só, boa tarde. Difícil a tal computação do açúcar. Eu faço controle, mas ufa, eu prezo pela saúde. É a Márcia que mandou mensagem. Obrigada, Márcia, querida. É difícil mesmo, porque como eu falei, às vezes a gente tem açúcar escondido. Tem alguns aplicativos que ajudam a gente a fazer esse controle. Mas eu acho que a gente também não precisa ficar tão preocupado. Psicopata, né? Não é isso? É aquela coisa, quanto mais a gente consumir, é a famosa, quanto mais você descascar e menos você desembalar, menos açúcar você vai ter. Então fica mais fácil de fazer esse controle dessa maneira. Gente, é isso aí, viu? O que ela falou é tudo. Leve essa frase para sua vida. Descasque mais, desembrulhe menos. 43 999520380. Vou fazer a última participação, onde tá bombando de participação. Doutora Flávia fazendo sucesso. Vamos lá. Adoro a doutora Flávia. O meu filho descobriu diabetes com 2 aninhos, tipo 1. Provavelmente genético, mas os pais sempre acham que tem culpa nisso. Ah, eu sei como é que é. Doutora, nesse caso, não foi porque a mãe comeu muito doce, não, né? Quais são as chances dos irmãos terem diabetes também? Eita. Bom, não foi porque a mãe comeu muito doce, tá? Nesse caso, é um diabetes autoimune. O corpo, ele erra e ele produz anticorpo, que é para combater vírus e bactérias, só que contra a insulina, contra o pâncreas. Tá. Então, ele vai atacando esse pâncreas e esse pâncreas perde a capacidade de produzir esse hormônio. E acontece muito em idades mais jovens, crianças, né? Quanto ao risco de um irmão ter, esse risco é baixo, é em torno de 5%. Né? Não é porque um irmão tem que obrigatoriamente o outro vai ter. Exatamente. Mas a gente fica sempre de olho. Só pra gente finalizar, como ela falou de criança e tudo mais, descobriu com 2 aninhos, a partir de que idade que a gente poderia, não deveria, poderia inserir o açúcar na alimentação das crianças? Eu vou te falar, eu segurei meu filho até os 2 anos de idade. Não dei açúcar. Eu tô falando, ai, que dó, tadinho, ele tá com vontade. Como tá com vontade? Ele nunca comeu, ele não sabe como é que é. Ele não toma refrigerante, não gosta. Só que, em compensação, doutora, todo o açúcar do mundo que ele não comeu em 2 anos, ele come agora. Bom, proibido com certeza sem pensar 1 ano. Idealmente 2. Então eu cheguei no ideal? Chegou no ideal. Yes! A partir de 2 anos... Alguma coisa eu acertei. A gente começa a pensar em introduzir um pouquinho de doce. Mas é aquela coisa, muito também é cultural, né? Porque quando a gente tá introduzindo doce pra criança, é aquela festa. Ai, que lindo! Comer chocolate, bate foto. Quando come um brócolis, não tem toda essa festa, né? Não. Então... a gente mesmo que às vezes induz um pouquinho Olha essa relação da criança com o doce. Tem uma sessão de fotos lá que eles fazem com a criança, né? Smash the cake. Smash the cake. Faz smash the fruits. Olha a sugestão, né? Amassa as frutas, não o bolo. Por que não? Sim. Doutora, obrigada. Imagina, boa hora. Que Deus te abençoe. Espero que ela dê uma viradinha aí. Tomara. Se ela não virar, vai ser um excelente parto. Com obrigada, certeza. tá? E depois que nascer, que passar, aí você venha. Com Tá certeza. convidada e Eu intimada agradeço. pra voltar mais. Tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora. E aí, gente? Você sabe o que é necessário